Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios 15:58. E eu acabei de perceber que minha primeira anotação eu tinha anotado o versículo errado, mas eu lembro qual que é o versículo de hoje, tá? Tinha anotado o versículo 16, mas é o 58. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, eu ia falar sobre somente a constância, né? Esse era um tema que vinha que eu diversas vezes tenho pensado, né, na constância. Mas eu vou acabar abordando sobre esse tema também, mas esse não é o tema central da, da meditação que a gente estará fazendo nesse trecho, né? Ele vai ser um dos pontos que nós estaremos abordando. E nós vamos começar, irmãos, tratando do que Paulo ele fala no capítulo 15 de Coríntios, né? Nós sabemos que esse é um capítulo bem conhecido da Bíblia, é um capítulo que trata sobre a ressurreição, e o versículo 58, né, que é o que nós vamos estar abordando um pouco mais para frente, ele é uma conclusão de todo o assunto que Paulo vem trazendo nesse capítulo, né? Por isso que ele usa essa conjunção, portanto, né? Visto tudo isso, aí ele segue: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E o interessante, irmãos, é a gente notar que esse capítulo 15, né, ele já começa também com uma outra conjunção de uma continuidade no tema. Ele começa com no versículo 1 também, né? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, né? Então, nós não vamos tratar exatamente de tudo, né? Senão seria bem mais extenso e cabe um estudo. Então, a gente vai acabar se limitando somente numa breve meditação no capítulo 15 aqui, tratando rapidamente dos pontos, né? Em alguns pontos que tem nesse trecho. Do versículo 1 a 4, né? Paulo, ele enfatiza a veracidade da ressurreição de Cristo. Ele coloca isso como um fato, né? E nós sabemos que de fato é um fato, né? E, e ele vai, então no primeiro versículo, né, que ele fala a respeito do evangelho que é anunciado e que os irmãos receberam, é o que se trata também. Uma das partes mais importantes é a questão da ressurreição. E ele vai abordar um pouco mais para frente que, se não houvesse ressurreição, nada disso faria sentido. O evangelho não serviria de nada e a fé também não serviria de nada, né? Ele trata a respeito ele faz essa introdução aqui nesses primeiros 4 versículos, né? Ele dá um breve relato e afirma que Cristo, tudo isso aconteceu segundo as Escrituras, ou seja, tudo que foi profetizado anteriormente, né? Nós sabemos que quando eles falam segundo as Escrituras, eles se referem ao Velho Testamento. Apesar de existir alguns indícios de que eles já tinham acesso a algumas cartas ali, mas se não é explícito, quando eles se referem a uma carta ou alguma mensagem de algum dos apóstolos, eles estão se referindo a exatamente o que foi escrito no Velho Testamento. E nós sabemos que a ressurreição e a vinda de Cristo é algo que já é profetizado há muito tempo no Velho Testamento. E ele valida esse ponto anterior, né, sobre a ressurreição, né, que ele fala aqui no versículo 4, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
E uma das validações, né, uma das coisas que ele usa para atestar esse ponto são os testemunhos das pessoas que viram Cristo ressuscitado. Então, foram os apóstolos, né? Cada um ele deixa aqui a ordem, né, do versículo 5 ao 8, né? Ele dá um breve relato sobre essas pessoas. Também, além dos apóstolos, mais uma quantidade considerável de outros irmãos. E ele coloca ele mesmo como o último, né, que viu Cristo ressuscitado, como se fosse ele coloca aqui como um nascido fora de tempo, né? Ele coloca isso no versículo 8. Aí ele tem também, né, ele cita, e depois ele fala que ele se considera o menor dos apóstolos, mas ele foi o que mais trabalhou. Não, aí ele cita uma dos trechos mais famosos dele, né? Mas não foi ele, mas sim a graça de Deus que trabalhou nele, né? Isso a gente vê no versículo 10. E Paulo, ele também, seguindo um pouco, irmãos, ele aborda algumas dúvidas a respeito da ressurreição que algumas pessoas lá naquela igreja estavam tendo, né? E isso ele aborda do versículo 12 a 19, onde de forma lógica ele fala, ele vai, como eu disse anteriormente, ele fala que se não houvesse a ressurreição, tudo que nós fazemos aqui, inclusive se não houver ressurreição, o que eu estou fazendo aqui é inútil, não serve de nada. Ele está falando de um evangelho, porque a ressurreição é um dos pilares principais do evangelho, né? Então, se Cristo, ele não, como ele fala aqui no versículo 14, né? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E ele continua aqui, eu vou continuar lendo, tá, irmãos? A partir do 15 aqui, que é interessante. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Ou seja, esse último trecho aqui, eles se referem, eu acredito, né, pela minha leitura, que ele se refere àqueles que provavelmente ali, talvez, os que estiveram antes da vinda de Cristo, de fato. Ou seja, todos aqueles irmãos antes ali no Velho Testamento que esperavam, né, Cristo, só que, né, como uma promessa que ia acontecer, então essa era a fé que eles tinham, né? Então eles já estavam mortos, né? Então se eles que esperavam pelo Cristo, né? Se eles e Cristo não ressuscitasse, também eles estariam perdidos e todos nós consequentemente, né? É importante esse ponto da questão da ressurreição porque é a vitória de Cristo sobre a morte, né? Nós sabemos que a principal, provavelmente, consequência do pecado é a morte, né? Que nós temos, tanto trouxe a morte física, né? Ali com o pecado de Adão, mas a principal é a morte espiritual, né? Então, a ressurreição é justamente nós podemos dizer que é um ponto, esqueci a palavra, mas é como se fosse, ela é o contraponto exato à morte. Então, como que você venceria a morte é você realmente ressuscitando nesse ponto, né? Você voltando à vida, ou seja, mostrando que ela não tem poder nenhum sobre o seu estado ali, que foi o que justamente Cristo fez, né? Mostrando que ele venceu a morte e o pecado, né? O pecado na cruz e a morte na sua ressurreição. E ele fala, né? E a gente tem como certo aqui que ele coloca que o quão importante e fundamental é a crença na ressurreição. Nós sabemos também que existia
naquela época os saduceus, né? Eu acho que são eles mesmos, né? Que eles não acreditavam na ressurreição. E houveram vários debates, o próprio Cristo debateu contra eles, né, em diversos momentos. E que esse trecho de Paulo, ele já se mostra realmente assim, se não há ressurreição, não tem para que a nossa fé, não tem por que a gente ter cumprido tudo aquilo que a gente veio cumprindo como povo, né, a questão da lei e tal, porque Deus não ressuscita os mortos e Cristo não ressuscitou, então não faz sentido nenhum o que a gente está pregando aqui. Então a gente percebe o quão fundamental é a ressurreição para a nossa fé, né? E Paulo, ele também aborda a natureza do corpo da ressurreição, né? Isso a gente vê do versículo 35 ao 49, né? Que ele pergunta aqui no versículo 35, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Então ele faz um breve relato ali de como que vão ser essas coisas, né? E nós sabemos pelos estudos que a gente tem, por outras mensagens, que se trata do corpo glorificado e também sobre aqueles que não vão morrer, mas também terão seu corpo glorificado, né? Porque tem as pessoas que vão passar ali pela tribulação e não vão morrer, né? Então essas pessoas, elas também terão seus corpos glorificados após essas pessoas que ressuscitarão. E no versículo do 50 ao 57, ele fala justamente sobre a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, né? Que ele finaliza aqui no 57, né? Que ele coloca aqui, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a gente vai abordar agora a respeito dos pontos tratados aqui no versículo 58, né? Que Paulo ele deixa uma última exortação, né, desse trecho, no caso, né? Ele depois dele fazer toda essa ele discorrer sobre todo esse assunto, ele fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, né? E o significado de firmeza, irmãos, alguns deles, né, segurança, consistência, estabilidade e solidez, né? Então, nós podemos entender aqui que Paulo ele está falando, estejam seguros, né, sobre o que vocês acreditam, né? Não se deixem levar por outras doutrinas falsos mestres, né? Como eu exemplifiquei essa questão dos saduceus, né? Ou outras coisas que vinham, né? De outras culturas ou de pessoas que tentavam subverter a palavra ali, a qual Paulo também combatia bastante, né? Sobre esses falsos mestres. E nós podemos entender que essa solidez, né, essa firmeza que nós devemos ter, ela se encontra baseada na nossa não, na palavra de Deus, né? Porque tudo que nós temos como fé, ela é atestada pela palavra. Então, tudo o que nós professamos, né, tudo que nós dizemos acreditar está escrito aqui. Então, é algo que realmente nós devemos estar seguro, né? Seguro do que nós estamos acreditando. A gente tem que realmente estar buscando estudar a palavra para que, se alguma coisa realmente estranha, inclusive se eu pregar alguma coisa estranha, né, algo que não seja condizente com a palavra, é dever dos irmãos falarem e me pedirem de falar qualquer coisa que não esteja na palavra, né? Mas essa segurança, né, que os irmãos devem ter dentro dessas situações, ela só se dá através de estudo e de um conhecimento realmente verdadeiro e sólido na palavra de Deus. Aí a gente entra no que ia ser o tema, né, que era a constância, né?
e que ele fala ser firmes e constantes. E a significado da palavra constância é qualidade daquele que não falta a uma tarefa, dever, tratamento, aula ou etc. Assiduidade, frequência, persistência, insistência e obstinação. Na Bíblia, constância pode significar firmeza, perseverança, lealdade, paciência e estabilidade. Parece o significado de firmeza, né? Só que ela vai um pouco além, porque ela faz mais relação com o nosso dia a dia, né? A nossa fé em si. Então, né, se a gente pode olhar aqui esse significado de constância, né? Qualidade daquele que não falta uma tarefa, né? Então, é uma pessoa que ela tem um dever, ela sabe o que ela tem que fazer, e inclusive nós sabemos o que nós temos que fazer como igreja, nós temos os mandamentos de Cristo, a sua igreja, né? E isso é bem claro, tanto auxiliar as pessoas, mas o principal deles, acredito eu, que é o de testemunhar sobre Cristo, né? Sobre o Evangelho. E se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos sendo constantes, né? Nós não estamos sendo, como falo aqui? A gente está faltando nas nossas tarefas, né? Nós estamos realmente vacilando no serviço que nos foi dado. E ela também fala sobre lealdade, né? Se nós não estamos sendo constantes no serviço de Deus, nós estamos sendo constantes no serviço de outra coisa, ou de outro alguém. Ou seja, consequentemente, nós estamos sendo leais a outra pessoa, né? A outro ser. E nessa questão de frequência, né? Ou seja, é buscar frequentemente uma comunhão com Deus, né? Ser sempre frequentes nisso, né? Sempre buscar estar mais próximo de Deus através da sua palavra, através da oração, né? Que assim a gente acaba percebendo que todas essas coisas elas acabam se interligando, né? São consequências, assim como um pecado ele não é isolado, né? Você peca, se provavelmente alguém peca, ela vai para ocultar o pecado, ela vai mentir, ou seja, vai trazendo outras coisas, né? E assim também funciona nós sermos persistentes e constantes. Porque a constância ela vai trazer uma firmeza. Se a gente é constante, né, na busca pelo conhecimento da palavra de Deus, né, nós vamos ter cada vez mais firmes, nós vamos ter cada vez mais certeza do que nós acreditamos, né? E por consequência também nós seremos, como ele fala aqui, sempre abundantes na obra do Senhor. Afinal, se nós conhecemos a palavra, se conhecemos o que nós devemos fazer, se temos plena confiança do que nos é posto para fazer, né, e confiança em Deus, nós vamos, consequentemente, ser mais gratos, né, pela salvação que nos é dada através do sacrifício de Jesus Cristo. E isso vai fazer com que essa gratidão nos faça servir mais a Deus também, né? Então, nós vamos querer servir mais a Deus. Vamos querer abundar em servir, né? Que ele fala assim, abundantes na obra do Senhor. Ou seja, não é algo, tô ali sempre fazendo, não tenho nível. Não, mas é sempre que a gente conseguir, Deus nos dê essa força, a gente sempre está fazendo mais. Mesmo que a gente saiba que nunca vai ser suficiente, nada do que a gente fazer. Mas é sempre estar buscando isso, né? Sempre estar buscando serviço constante na obra do Senhor. E concluindo, irmãos, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nessa conclusão, né, nosso trabalho ele não é vão justamente por conta da nossa confiança de que realmente Cristo ressuscitou. Porque como ele disse lá anteriormente, né, no capítulo, se Cristo não ressuscitou, para que eu vou fazer tudo isso daqui?
Para que eu vou ser firme, vou ser constante, vou procurar trabalhar, né? Se Cristo não ressuscitou, a gente não precisa fazer nada disso, porque não vai servir de nada, no final das contas. Mas, como nós acreditamos que Cristo sim ressuscitou, existem outras promessas. Inclusive, uma das maiores que ele cita aqui, que é nós ressuscitarmos com Cristo em um corpo glorificado, né? Caso nós morramos aqui, né? Ou se nós passarmos pela tribulação mediante a graça de Deus, sermos glorificados também. Esse corpo não vai ser mais o mesmo, né? Seremos diferentes, seremos como Cristo, né? Então, essa é a mensagem da ressurreição, no fim das contas, ela é uma mensagem de esperança, né? Porque tudo isso aqui, basicamente, a gente pode entender esse final aqui como se fosse falando sucintamente de esperança, né? Você faz tudo isso, você busca tudo isso aqui porque você espera no Senhor, você confia na esperança que vem com crerem na ressurreição, crer em Cristo, né? E, irmãos, que nós possamos estar realmente procurando aplicar esse versículo 58 nas nossas vidas, né? Que nós possamos estar meditando sobre ele. É uma meditação simples, né? Bem básica que eu trouxe aqui, mas espero que tenha sido de edificação para os irmãos, assim como foi para mim. Bom, obrigado pela atenção.